Olá, alunos e alunas do mestrado profissional Gestão em Organizações Aprendentes. Começa agora a videoaula Educação Corporativa. Você que está se qualificando e sabe da importância de refletir sobre suas próprias práticas e apreender competências, habilidades e atitudes. Compreende o que é educação? E o que significa educação corporativa? Quais as repercussões que tudo isso traz para as organizações? Essas e outras questões fundamentam nossa interação nesta videoaula, porque aqui no MPGoa a ação é comunicativa. No tempo contemporâneo, a formação para a informação torna-se um requisito de grande relevo para o sujeito social. Isso significa dizer que mentes criativas, reflexivas e interativas podem utilizar melhor a informação como estratégia para a ação, para o conhecimento e para a inteligência. No mundo moderno e em processo de modernização constante, a informação e o conhecimento proativos, ou seja, articulados com ações de intervenção, de mobilização e de inovação, são tão valorosos quanto o próprio capital, o que implica dizer que a gestão das organizações prioriza pessoas cada vez mais aptas a colaborar com os processos de tomada de decisão. Nessa contextura, a aprendizagem emerge como fenômeno natural e humano imprescindível, cujos processos desdobram-se em redes de colaboração cada vez mais situadas com o ser, o fazer e a ousadia para gerir e executar ideias no conjunto organizacional. É nesse contexto que hoje as próprias organizações investem e fomentam programas de capacitação e qualificação para a reflexão dos processos de trabalho, surgindo conceitos como educação corporativa, universidade corporativa e educação empresarial, que serão discutidos a partir de agora. Educação corporativa é o tema desta videoaula e para isso recebemos a doutora Maria das Graças Vieira, professora e pesquisadora do mestrado profissional Gestão em Organizações Aprendentes da Universidade Federal da Paraíba. Professora Graça, é muito bom tê-la aqui nesta interação, seja muito bem-vinda a esta videoaula. Em termos conceituais, o que significa educação e como podemos entender educação corporativa? Muito obrigada, professor Washington, por participar desta videoaula. Então, vamos falar um pouco sobre educação e educação corporativa. Educação refere-se à formação do indivíduo em sentido amplo, visa a melhoria da capacidade técnica e cultural do ser humano. O ser humano recebe influências assimilando-as de acordo com suas inclinações e predisposições e enriquece ou modifica seu comportamento dentro de seus próprios padrões pessoais. Com a modernização, o sistema produtivo vem requerendo maior agilidade no processo de formação e qualificação de seus profissionais. Porém, o sistema educacional não tem acompanhado na mesma velocidade o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias. Dessa forma, o empresariado tem tomado para si a responsabilidade de estimular a formação de seus funcionários e parceiros através da educação corporativa, fazendo uso de tecnologias da informação e comunicação. Os programas de educação corporativa constituem pontes entre o desenvolvimento dos colaboradores e as estratégias de negociação da empresa,
visando a uma vantagem competitiva, destacando-se como um sistema de desenvolvimento de pessoas aliando as estratégias de negócios. Segundo Gianni Mestre, afirma a necessidade de sustentar a vantagem competitiva inspirada numa aprendizagem permanente e um desempenho excepcional, como meta para a educação corporativa, oferecendo soluções de aprendizagem e compartilhamento de conhecimentos. Dessa forma, nenhuma estratégia empresarial será realizada sem que esteja fundamentada em um consistente programa de educação corporativa continuada. É uma dificuldade frequente nas empresas encontrar um profissional que está bem qualificado. Empresas hoje vivem um apagão de mão de obra. Por isso, várias organizações aqui no Brasil têm adotado um modelo que é o modelo de universidade corporativa. Elas foram criadas na década de 70 nos Estados Unidos e chegaram ao Brasil no final dos anos 80. Esse tipo de formação é uma oportunidade para que as empresas ofereçam cursos para a capacitação dos seus próprios profissionais. Uma vez que eu preciso das pessoas para produzir bens e serviços, eu preciso de pessoas cada vez mais qualificadas para o atingimento dessa estratégia. E a universidade faz isso. Ela não só qualifica de acordo com a estratégia empresarial, como ela retém e motiva as pessoas participantes dessa mesma empresa. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias, cerca de 80% das empresas brasileiras optaram por oferecer a capacitação no ambiente de trabalho. Um dos grandes benefícios é oferecer mão de obra qualificada para as estratégias das empresas. A empresa customiza a formação a partir da demanda geral e das necessidades específicas daquele profissional que assumiu um cargo novo, assumiu um projeto novo ou precisa se desenvolver até para atender aos resultados, às necessidades da empresa em relação ao mercado. Nesta empresa de engenharia, o conceito de educação corporativa é dividido em módulos. Primeiro, o profissional passa por uma formação básica e desenvolve habilidades em nível técnico e gerencial. Participam desse processo recém-formados e profissionais antigos na casa. Enquanto muitas empresas a gente vê a briga das gerações, né, internamente, quem quer melhor, quem quer a geração X, quem quer a geração Y, hoje a gente está buscando o melhor de cada uma dessas gerações, as competências que cada uma dessas gerações traz, fazendo uma soma disso aí para tornar um time de alta performance. O diferencial da educação corporativa é que as aulas são dadas por professores universitários ou consultores das empresas. A questão dele entrar numa empresa ou estar numa empresa que investe na formação dele, isso reflete no perfil dele como profissional para o mercado. Um profissional que, além da educação formal que ele foi buscando, ele vai recebendo outros conhecimentos, outras formações que vão desenvolvendo o potencial dele. Jordânia acredita que a capacitação nas empresas ajuda na reciclagem dos profissionais. Aqui são todos companheiros e um auxilia o outro e dessa maneira todos vão alcançar o objetivo. A educação corporativa insere-se num âmbito em que tudo tem a ver com tudo. A empresa jamais se torna definitivamente educada, está sempre aprendendo e ensinando. A educação lhe confere conteúdo, forma e expressão diferenciada. A sinergia assim gerada e utilizada é estendida a outras empresas e à sociedade. Trata-se da dinâmica de mutualimentação em que novas competências se consolidam na sinergia e no desenvolvimento, segundo Humberto Mariotti. A educação corporativa é o sistema educacional de uma organização que contempla um conjunto multidimensional de possibilidades de desenvolvimento humano e oportuniza um processo contínuo, crescente e interdependente de conexões de aprendizagens individuais e coletivas na organização, que são colaboradores e membros da cadeia de valor, tendo a finalidade de organizar a capacitação da empresa para atuar num contexto de competitividade, segundo Heloísa Amaral. As empresas, ao adotarem este conceito de educação permanente sob medida para o seu negócio, podem estabelecer uma vantagem competitiva sustentável sob a forma de capital intelectual,
o patrimônio mais estratégico do mundo moderno, que é de acordo com a universidade corporativa. Portanto, podemos definir a universidade corporativa uma das formas de gerenciar o conhecimento, tornando-se um componente crítico do sucesso competitivo das empresas, assim como uma poderosa ferramenta para a construção de vantagens competitivas nas empresas. Professora Graça, a partir dos conceitos que a senhora refletiu, quais os objetivos da educação corporativa? Respondendo à sua pergunta, professor Washington, com relação aos objetivos da universidade corporativa, existem vários exemplos. Para o estudo, os objetivos de uma universidade corporativa podem ser assim definidos: desenvolver e instalar as competências organizacionais e humanas consideradas essenciais para a viabilização das estratégias de negociação, oferecer oportunidades de aprendizagem que deem sustentação às questões empresariais mais importantes da organização, encorajar o envolvimento dos líderes com o aprendizado, inclusive como facilitadores, ter foco global no desenvolvimento de programas de aprendizagem, desenvolver um sistema de avaliação dos resultados e dos investimentos, desenvolver a capacidade de aprender a aprender nas pessoas. Já para Mestre, o principal objetivo da universidade corporativa é desenvolver meios de alavancar novas oportunidades, entrar em novos mercados globais, criar relacionamentos mais profundos com os clientes e impulsionar a organização para um novo futuro. É a oportunidade de transferir o foco de seus esforços de treinamento e educação corporativa de eventos únicos em uma sala de aula cuja meta é desenvolver qualificações isoladas para a criação de uma cultura de aprendizagem contínua em que os funcionários aprendem uns com os outros e compartilham inovações e melhores práticas buscando solucionar problemas empresariais reais. Em termos conceituais, qual a diferença entre educação corporativa, universidade corporativa e educação empresarial? Professor Washington, respondendo à sua pergunta, as diferenças entre as universidades corporativas, educação corporativa e educação empresarial são as mesmas coisas, é o mesmo assunto. Busca-se o mesmo objetivo fundamental, torna-se uma instituição em que o aprendizado seja permanente. As universidades corporativas tendem a organizar-se em torno de princípios e objetivos semelhantes, à base do poder de mobilização dos empregados, a fim de que eles formem uma força de trabalho de excelente qualidade necessária à organização que busca sucesso no mercado global. Professora Graça, no contexto dessa discussão, o que significa o modelo de Meister? De acordo com Mestre, apresenta 10 princípios e objetivos que, em sua opinião, constituem a base do poder que as universidades corporativas têm no sentido de mobilizar os funcionários para que eles formem uma força de trabalho de altíssima qualidade necessária para que a organização tenha sucesso no mercado global. A primeira é o quê? Oferecer oportunidades de aprendizagem que deem sustentação às questões empresariais mais importantes da organização. A segunda é considerar o modelo da universidade corporativa um processo e não necessariamente um espaço físico destinado à aprendizagem. O 3, elaborar um currículo básico, que seja um modelo holístico. Já o 4, treinar a cadeia de valor. 5, passar do treinamento conduzido pelo instrutor para vários formatos de desenvolvimento da aprendizagem. 6, encorajar e facilitar o envolvimento dos líderes com o aprendizado, inclusive com facilitadores. 7, passar da alocação corporativa para a fonte de recursos próprios. 8, assumir um foco global no desenvolvimento de programas de aprendizagem. 9, criar um sistema de avaliação dos resultados e dos investimentos. 10,
utilizar a universidade corporativa para obter vantagem competitiva e entrar em novos mercados. De acordo com tudo isso que a senhora discutiu, o que significa o papel dos líderes? Os papéis dos líderes correspondem às seguintes características: visionário, patrocinador, controlador, especialista, professor, aprendiz, comunicador. Alcançado tais dimensões, é possível que os líderes vislumbrem os princípios do sucesso apontados por Marisa Eboli, que sejam: 1. Competitividade. Desenvolver o capital intelectual dos colaboradores, transformando-os efetivamente em um diferencial diante dos concorrentes, expandindo assim sua capacidade de competir através da valorização da educação organizacional. Significa buscar continuamente elevar o patamar de competitividade empresarial por meio da implantação, desenvolvimento e consolidação das competências críticas empresariais e humanas. 2. Perpetuidade. É entender a educação não apenas como processo de desenvolvimento e realização do potencial existente em cada colaborador, mas também como processo de transmissão da herança cultural, a fim de perpetuar a existência da empresa. 3. Conectividade. Privilegiar a construção social do conhecimento, estabelecendo conexões e intensificando a comunicação e a interação. Objetivo ampliar a quantidade e a qualidade da rede de relacionamento com o público interno e externo. 4. Disponibilidade. Oferecer e disponibilizar atividades e recursos educacionais de fácil uso e acesso, propiciando condições favoráveis para que os colaboradores realizem a aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar. 5. Cidadania. Estimular o exercício da cidadania individual e corporativa, formando atores sociais, ou seja, sujeitos capazes de refletir criticamente sobre a realidade organizacional, de construí-la e modificá-la e de atuar pautados por postura ética e socialmente responsável. 6. Parceria. Entender que desenvolver continuamente as competências dos colaboradores é uma tarefa complexa, exigindo que se estabeleçam parcerias internas com líderes e gestores e externos, instituições de nível superior. 7. Sustentabilidade. Ser um centro gerador de resultados para a empresa, procurando sempre agregar valor ao negócio. Pode significar também buscar fontes alternativas de recursos que permitam um orçamento próprio e autossustentável. Discutimos na videoaula que a educação é um processo de contínuas aprendizagens ao longo da existência do sujeito social, fomentando competências para o trabalho e saberes para a vida. Percebemos o quanto processos educativos do contexto das organizações têm sido priorizados por modelos de gestão abertos ao novo, à realidade e às incertezas. Entendemos como a educação corporativa prioriza fazer do colaborador institucional ator proativo diante do seu próprio papel como agente de resultados, de conquistas e de sucesso na e para a organização. Esta videoaula fica por aqui. No MP Goa você já sabe, a ação é comunicativa.